Olá pessoal, hoje a gente vai continuar conversando sobre as propriedades da arte-terapia. E a nossa premissa de hoje é que a arte-terapia é um convite à experiência. Porque na clínica da arte-terapia, além do paciente falar da sua questão, ele vai receber um convite para vivenciar a sua questão através do ato criativo. Para a gente começar, eu trouxe uma citação de uma artista chamada Faiga Ostrauer, que é uma teórica da arte, que embora ela não tenha escrito sobre o terapêutico, ela teoriza sobre o ato criativo, que é o nosso objeto de trabalho. Então vai nos servir bastante. E ela diz assim: criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem uma substituição imaginativa da realidade. Criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer. Eu acho isso muito interessante, vivenciar-se no fazer. E em vez de substituir a realidade, o criar é a realidade. É uma realidade nova que adquire novas dimensões pelo fato de nos articularmos em nós e perante nós, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos. Então a Faiga está dizendo que o ato de criar proporciona um vivenciar de nós mesmos, e isso vai nos levar a uma tomada de consciência. Então aqui a gente está entendendo a arte não como uma descarga de libido ou uma sublimação pura, como é vista pela psicanálise. Pela arte-terapia, a gente entende a arte como uma experiência, uma força e uma potência. Porque o ato criativo dentro do setting terapêutico vai ser a manifestação da própria existência do paciente. Eu trouxe aqui uma citação do texto Recordar, Repetir e Elaborar, do Freud, que ele fala como é importante que o terapeuta esteja atento aos comportamentos do seu paciente. Porque o paciente vai contar muito para a gente sobre si, de forma inconsciente, através dos seus comportamentos e dos seus atos. E o Freud fala assim: podemos dizer que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu ou reprimiu, mas expressa-o pela atuação, atua-o. E ele reproduz não como uma lembrança consciente, mas como uma ação. Ele repete sem saber naturalmente que está repetindo. Então o Freud fala para o terapeuta observar os comportamentos do paciente corporais, os comportamentos perante o terapeuta. Mas para nós que temos como objeto de trabalho o ato criativo, a gente entende que este ato, o criativo, por definição, são comportamentos repetidos do paciente. São comportamentos que ele vai se expressar através da atuação. Ele vai reproduzir de si não como uma lembrança consciente, mas como uma ação. E a gente vai ter que estar muito atento para essas repetições do nosso paciente. Uma arte-terapeuta chamada Maria Cristina Urruti-Garay fala sobre esses comportamentos autômatos. E ela diz: a atuação autônoma atualizada em comportamentos encontram na arte-terapia um continente adequado para sua manifestação, ou seja, um espaço adequado para essa repetição. E assim, a materialização proporcionada pelas formas surgidas propicia um confronto com realidades subjetivas, não conscientizadas, apesar de atuadas nos comportamentos emitidos. Então, vai proporcionar um confronto de realidades do paciente com a sua obra e a imagem que ele produziu. Então, já deixo uma dica prática para vocês, que vocês deixem os ouvidos bem atentos para o momento do ato criativo do seu paciente, para tudo que ele fala enquanto cria, sobre o material, sobre a imagem, porque muitas vezes aquilo que ele fala sobre o material, o terapeuta atento vai poder aplicar aquela fala para a questão do paciente.
Por exemplo, eu me lembro de uma paciente que, enquanto ela fazia uma colagem, ela disse: eu preciso cobrir todos os espaços vazios, espaços em branco me incomodam. E, de fato, essa era a questão da paciente, porque ela trazia uma sensação de excesso, de muito. Ela tinha que ocupar todos os espaços em tempo e espaço físico. E aquilo a deixava muito angustiada. E aquilo se repetiu, se manifestou no seu trabalho em arte-terapia. Em um segundo momento, depois dessa tomada de consciência, o ato criativo vai proporcionar o que eu chamei de micro e macro, arte e vida, que é o paciente experienciar no micro, que é a técnica expressiva, aquilo que ele entende que precisa vivenciar no macro, que é a própria vida. Então, o ato criativo vai servir como um ensaio de movimentos de mudança para o paciente na própria vida. Então, por exemplo, um caso clínico que em geral eu recebo na minha clínica, são pacientes que chegam com a queixa de se sentirem improdutivos, que não conseguem realizar aquilo que desejam. São pacientes que transitam muito bem no campo da ideia, do pensamento, planejam, idealizam, mas têm dificuldade de concretizar aquilo que desejam. São pessoas que têm dificuldade de iniciar alguma coisa, ou de concluir, ou de encontrar soluções diante dos recursos disponíveis. E recentemente eu recebi na clínica uma paciente nesse perfil, e ela contava que se sentia improdutiva, e aí ela disse em determinado momento que quando ela vai à praia, ela se sente relaxada, ela começa a pensar, e ela disse: então eu imagino que estou fazendo, imagino que estou fazendo. Então essa é de fato a queixa da paciente, imagina tanto que não faz. E aí eu comecei a propor que a cada sessão a gente experienciasse esse movimento, que ela saísse somente do campo da ideia e a gente começasse a concretizar aquilo que ela tinha em mente pelas técnicas expressivas. E assim eu percebi que a paciente saiu do ponto zero, saiu da inércia e começou a entrar em movimento. Um movimento que a gente acredita que quando ela sair pela porta do consultório, ela já vai voltar para a própria vida em movimento, já não mais no ponto zero. Então a gente conclui que a arte-terapia, o setting arte-terapêutico, mais do que falar sobre a questão, o paciente vai ter a oportunidade de experienciar a sua questão através do ato criativo. Então, assim, ele vai vivenciar, vai ter a oportunidade de tomar consciência de si e dos seus comportamentos e, assim, buscar movimentos de mudança. E aqui eu trouxe uma imagem de um trabalho de uma paciente que ela produziu essa imagem expressando o que ela entendia como arte-terapia na vida dela. Ela usou a palavra transformação e fragmentou transforma-ação. E, de fato, isso tem muito a ver com tudo que a gente conversou hoje. Acho importante sinalizar também que, a partir de agora, eu vou trazer algumas imagens de trabalhos de pacientes. E essas são imagens que os pacientes autorizaram a serem usadas em aula. São pacientes que sabem que eu dou aula de arte-terapia e concordaram em participar da formação de novos terapeutas. Deixei para vocês na plataforma 3 textos que falam sobre o que a gente conversou hoje. O primeiro é o Ato Criativo e a Imagem, que é um texto da Maria Cristina Rezende, minha parceira do blog. E depois, Teoria, Poesia e Clínica, Micro e Macro, Arte e Vida. E recomendo também o livro da Maria Cristina Urrutigaray, que é Arte-Terapia, a Transformação pelas Imagens. Voltamos na próxima aula.